E se as nossas próprias células pudessem virar pequenas fábricas de cura? Parece ficção científica, né? Mas hoje a gente vai ver como a nanotecnologia está bem perto de liberar esse poder, criando o que a gente está chamando de nanofábricas celulares. Pensa comigo. E se, em vez de tomar um remédio, a gente pudesse simplesmente ativar nossas células para consertar o que está errado, de dentro para fora? Essa é a grande promessa no centro da pesquisa que a gente vai analisar hoje. Porque dentro de cada uma de nossas células existe um universo inteiro. É um lugar super complexo. E é ali, nesse universo, que muitas doenças começam. Mas é ali também que pode estar a chave para a cura. Tudo se resume a umas pecinhas minúsculas, as organelas. E aqui está a nossa personagem principal de hoje, a mitocôndria. Pensa nela como se fosse a usina de força da célula. Elas são fundamentais. É sério, elas geram o combustível que move absolutamente tudo, desde uma piscada de olho até a batida do nosso coração. Tá, mas e o que acontece quando essas usinas de energia começam a falhar? Bom, aí a gente entra direto no centro do problema. Uma verdadeira crise de energia, só que a nível celular. E as consequências são bem sérias. Uma falha nas mitocôndrias não é pouca coisa, não. Ela está ligada a doenças neurodegenerativas, problemas no coração e um monte de distúrbios metabólicos. Basicamente, quando falta energia na célula, o sistema inteiro começa a sofrer. Agora, o mais incrível é que o nosso corpo já tem um jeito de tentar consertar isso. A natureza é bem esperta, sabe? Mas, como a gente vai ver, o sistema que ela criou para isso é um pouco limitado. O que acontece é o seguinte: células saudáveis conseguem doar algumas de suas mitocôndrias para células vizinhas que estão doentes. É quase como um transplante de órgão em miniatura, uma ajudando a outra. Um sistema de resgate incrível. Só que tem um porém. A velocidade com que isso acontece naturalmente é muito, mas muito lenta para combater doenças mais sérias. E olha que espetáculo essa imagem. O que a gente está vendo são as verdadeiras autoestradas microscópicas do nosso corpo. São chamados nanotubos de tunelamento. Eles são como pontes que se formam entre as células e é por aí que as mitocôndrias viajam. É a cooperação celular em ação. Ok, então se o processo natural é lento demais, como é que a gente pode acelerar isso? Bom, é exatamente aí que a ciência de ponta entra em cena, com uma solução genial que usa nanomateriais. E aqui tá ela, parece uma florzinha microscópica, né? Mas não é. Essa é uma nanoflor de disulfeto de molibdênio, ou MOS2, para facilitar. E ela é, na verdade, uma nanomáquina projetada com um objetivo bem específico em mente. A missão dessa pequena flor é simples, mas ao mesmo tempo super poderosa. Ela entra numa célula saudável e transforma essa célula numa biofábrica, uma superprodutora de mitocôndrias novinhas e saudáveis. Certo, mas como é que uma partícula tão pequena consegue fazer essa mágica toda da engenharia biológica? O processo, na verdade, é de uma elegância surpreendente. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, as nanoflores entram na célula que vai ser a doadora. Lá dentro, elas funcionam como uma equipe de limpeza, eliminando umas moléculas ruins, o que os cientistas chamam de espécies reativas de oxigênio, que é basicamente o lixo que estressa a célula. Essa faxina toda acaba ligando o interruptor genético principal, uma tal de via PGC1-alfa. Esse interruptor dá a ordem para a célula: comece a construir mais usinas de energia. E com esse comando ativado, a célula pisa fundo no acelerador da produção. E o resultado é impressionante. A célula tratada com as nanoflores simplesmente dobra a quantidade de mitocôndrias que ela tem. E o pulo do gato aqui não é só ela ter mais energia para si mesma, é criar um excedente, um estoque gigante de mitocôndrias saudáveis prontas para serem doadas. E com o dobro de mitocôndrias disponíveis, o que acontece com a capacidade de doação da célula? Bom, ela fica completamente turbinada. A diferença é gritante, dá para ver na imagem. Olha só. À esquerda, a doação natural, bem limitada, só algumas mitocôndrias passando. Agora, à direita, a nossa biofábrica. Ela praticamente inunda a célula vizinha com uma onda de energia nova. É uma mudança de escala absurda. E os números não deixam mentir. A pesquisa mostrou que essas células fábrica conseguem transferir mitocôndrias de 3 a 4 vezes mais rápido do que o normal. Ou seja, aquele sistema de resgate da natureza não foi só melhorado, ele foi superpotencializado. E para a célula que recebe essa ajuda toda? Para ela, o resultado é transformador. Na transferência normal, a melhora é pequena.
Mas com a doação da biofábrica, a produção de energia aumenta muito, a respiração celular melhora de forma drástica e a função geral da célula é notavelmente restaurada. Tá, vamos dar um passo para trás e pensar no quadro geral. O que uma tecnologia como essa significa de verdade para o futuro da medicina? Olha, os próprios pesquisadores resumem a ideia perfeitamente. A grande sacada aqui não é criar uma coisa do zero. É pegar um sistema que o corpo já tem, esse mecanismo de reparo, e só aprimorar ele, tornando-o muito, mas muito mais eficaz. E esse é o ponto-chave de tudo isso. A gente não está falando só de dar um boost de energia, a gente está falando de uma possível mudança de paradigma. Em vez de ficar só gerenciando o sintoma de doença, essa abordagem pode permitir ir direto na raiz do problema e consertar o dano celular que causa a doença em primeiro lugar. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, no mínimo, fascinante. A medicina do futuro talvez seja menos sobre o que a gente coloca para dentro do corpo e mais sobre como a gente consegue destravar o poder de cura que já existe lá. A grande pergunta que fica é: será que a humanidade está pronta para essa nova fronteira?